Hoje nós chegamos na nossa 8ª maneira como os nossos celulares estão nos transformando. E na verdade, essa não vai ser uma novidade para nós. Deixa eu desativar aqui que eu lembrei. Muito bem. Como eu disse, hoje, das 12 maneiras como o celular está nos transformando, chegamos na 8ª maneira. E o que você vai perceber é que essa 8ª maneira, ela na verdade, ela não é assim uma novidade para nós. Aliás, assim como todas as outras, se você for parar para pensar bem, nenhuma das maneiras que a gente viu até agora é uma novidade ou alguma exclusividade do celular. Mudam as estratégias, mas as nossas tentações, elas são as mesmas sempre. É sempre o mesmo padrão com que nós somos tentados. Padrão vivido por Adão e Eva, padrão ensinado em João, lá em 1 João 2,16. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui a gente vê um padrão. João mostrando para nós um padrão das coisas que nos tentam e das coisas que procedem de um coração que não ama o Pai, mas ama o mundo. E quais são essas coisas que existem no mundo e que não procedem do Pai, mas sim do mundo? Concupiscência da carne. O que é concupiscência? Cobiça, o desejo da carne. A concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos. E a soberba da vida. Esse padrão também foi vivido, essas 3 áreas de tentação, também foi um padrão que foi vivido por Jesus quando ele foi tentado no deserto. Abre lá para ver comigo em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. A gente vê, é o trecho da Bíblia que narra quando Jesus foi tentado. E dá uma olhada nas formas como Satanás tenta Jesus, também está voltado para essas 3 áreas. Eu vou ler o trecho todo, tá? Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Isso. Tá. Então, o que a gente vê aqui? Satanás se aproveita da fome de Jesus, apela para os desejos da carne e tenta Jesus dizendo: se você é o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. E Jesus pega a palavra de Deus e mostra que, embora ele tivesse sim o poder para isso, realmente, ele dependia do seu Pai, ele dependia de Deus e ele esperaria nele para suprir as suas necessidades. Combatendo os desejos da carne, Jesus mostra que ele não duvida da bondade de Deus. E mostra também que acredita que o prazer não é tudo nessa vida. Matar a fome, matar os seus desejos não é tudo nessa vida, né? Isso é o que ele faz, então, no primeiro momento em que ele é tentado. Concupiscência da carne, desejos da carne. Depois Satanás apela, na sua segunda tentativa, investida, ele apela para a soberba da vida. Vamos lá. Se você é mesmo o Filho de Deus, se joga daqui que os anjos todos devem vir te salvar. E Jesus responde dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele mostra que ele não duvida do poder de Deus e nem dos seus planos soberanos. Não precisa tentar, não apele para isso. E por último, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Cobiça. Tudo que eu olho, eu quero. Olha Satanás de novo.
Vai, eu te dou tudo isso que tá aí, ó. Tá vendo isso tudo? Eu te dou tudo isso se você tão somente me adorar. E Jesus responde de novo, usando a palavra de Deus, dizendo que só a Deus nós devemos prestar culto. Eu não duvido da provisão de Deus, eu não quero nada que você possa me oferecer, porque a mim importa muito mais adorar o meu Pai do que qualquer coisa que o diabo possa oferecer. Concupiscência da carne, concupiscência na ordem da tentação de Jesus, concupiscência da carne, soberba da vida e cobiça dos olhos. 3 áreas que Jesus foi tentado, que Eva também, Adão e Eva foram tentados seguindo esse padrão e que nós somos tentados hoje em dia também, com ou sem celular. É assim hoje ainda. Nós somos tentados sempre em uma dessas 3 áreas. Desejo da carne, fazer o que você tem vontade, sente, deseja a qualquer custo. Desejo dos olhos, a cobiça, você querer aquilo que você não tem, aquilo que te agrada. E soberba da vida. O que é a soberba da vida? Sou eu como principal personagem da história, da minha própria história. Eu, o protagonista principal, o mundo gira em torno de mim e eu me exalto para que eu receba a glória. Não é interessante? Jesus foi tentado nas mesmas áreas que nós somos e nem celular ele tinha. A tecnologia, então, como a gente tem visto repetidamente, ela nos torna suscetíveis a sermos tentados de várias formas, mas sempre apelando ou para os desejos da carne, ou para o desejo, cobiça dos olhos, ou para a soberba da vida. E quem nos ensina a combater a tentação? Jesus, ele mesmo. Ele nos ensina a combater as tentações que sempre virão a partir de uma dessas 3 frentes, usando sempre uma mesma arma, a palavra de Deus. Ele escolheu obedecer a palavra e não os desejos da carne. Ele escolheu adorar o Pai, não aquilo que Satanás poderia oferecer, ou aquilo que ele poderia ter, né? E ele escolheu se submeter à vontade do Pai, mesmo sofrendo. E para isso, ele citou a palavra. Então, quando a gente fala de letramento, do quanto é importante a gente ter essa palavra guardada no nosso coração, é porque ela é a nossa arma para combater a tentação. A gente não pode pegar só 1 Coríntios 10, 13, que está falando que não nos sobreveio nenhuma tentação que não nos fosse humana e que Deus é fiel e Ele mesmo providenciará o escape, e a gente fica esperando aquele escape. Eu já falei isso em alguma série. Tá todo mundo aí? Parece que deu erro de conexão aqui, mas vou seguir. Então, parece que a gente sempre tá esperando aquele escape, uma coisa assim, mirabolante, vinda dos céus, uma carruagem vindo tirar você da situação de tentação. E embora Deus tenha o poder para isso, muitas e muitas das vezes o escape da tentação vem desse investimento que a gente faz no nosso letramento da palavra de Deus, de guardá-la no nosso coração, de tal forma que no momento que a gente é tentado, nós temos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, ela vem, a gente se lembra disso e a gente escolhe não pecar. Então, a Bíblia é atual, a Bíblia não erra, e a Bíblia tem aquilo que nós precisamos para fugir das tentações, dentro e fora do celular, com ou sem tecnologia, porque todas elas, de todas as eras, de todas as épocas, não pegam o nosso Deus de surpresa, e Jesus foi tentado nas mesmíssimas áreas que nós somos tentados. E aqui então nós estamos para mais uma tentação. Qual é essa? Pensando no celular. A tentação de nos tornarmos aquilo que nós curtimos, entre aspas. Que nada mais é, como o Tony Heinck vai comparar, e mais para frente talvez você vai entender que não é uma visão exagerada disso, a tentação de nós nos tornarmos aquilo que nós curtimos, porque aquilo que nós curtimos é aquilo que nós adoramos. E aí nós somos... Os celulares e as redes sociais, de uma maneira geral, têm oferecido para a gente um banquete que nos tenta exatamente nessas 3 áreas. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E veja, a ideia aqui não é que você não pode curtir absolutamente nada, mas sim alertar para o fato de que aquilo que a gente curte persistentemente nos celulares, curtir para falar a linguagem das redes sociais, né? Mas também pode, se a gente for falar de aplicativos ou de sites que a gente visita persistentemente, aquilo que a gente olha com frequência, aquilo que a gente compartilha e se engaja e interage em qualquer meio que a tecnologia promove, mas pensando aqui nas redes sociais, quer você queira, quer não, isso é um reflexo daquilo que você deseja.
Aquilo que você curte, com aquilo que você mais se engaja e mais interage, é um reflexo daquilo que você deseja, daquilo que... A conexão de novo, caiu? Travou, você deve estar pendurada naquele roteador lá. Tem que pôr no 5G daí. Ixi, como é que eu vou fazer isso? Mas agora, clica 2 vezes na bolinha e muda. Mas eu acho que eu saio. Não sei. Peraí. Gente, acho que eu tô com dificuldade de conexão aqui. Vou fazer um teste. Vamos ver. Ui, caramba. Tá todo mundo aí? Será que voltou? Deu certo? Tava travando muito, acho que é porque eu tava... Tudo certo? Espera um ok para continuar. Tá indo? Tá, beleza. Bom, vou voltar um pouquinho então, para ver... Eu tô te falando que é só a gente começar a falar sobre tecnologia que ela começa a aprontar, né? A gente nunca teve tanto problema igual a gente tá tendo agora. Mas enfim, faz parte. Bom, a ideia então é que a gente precisa ter consciência de que aquilo que a gente curte persistentemente nas redes sociais é um reflexo daquilo que a gente deseja, um reflexo daquilo que a gente está desejando se tornar. Então a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Então, se na semana passada a gente estava falando sobre aquilo que a gente produzia e o impacto que isso, não só o quanto isso revela sobre nós, mas o impacto que isso pode causar nas outras pessoas, a influência que isso pode ter sobre os outros, a gente vai falar hoje, de uma forma mais específica, que as palavras e as imagens que a gente consome também nos transformam. E não só nos transformam, mas também revelam muito sobre nós. Não só aquilo que a gente produz, mas também, de igual maneira, aquilo que a gente consome. Então, qual é o intuito, qual é o propósito de consumir o que a gente consome nas redes ou nos celulares? Por que que a gente acessa o que a gente acessa? Por que que a gente segue quem a gente segue? O que que a gente quer ver naquelas pessoas ou naqueles perfis, naquelas páginas que a gente segue? O que que a gente quer com os aplicativos que a gente baixa? O que que a gente quer com os sites que a gente olha? Por que a gente acessa o que a gente acessa? Muitas vezes, a gente está obcecado por imagens e por coisas que revelam aquilo que a gente mais adora. E com frequência, se a gente for bem honesto com a gente mesmo, embora doa, a gente vai descobrir que o maior objeto da nossa adoração somos nós mesmos. E nesse sentido, o celular é um prato cheio. O celular é quase um espelho, se a gente quiser usar as redes sociais para alimentar, vou emprestar uma palavra aí, para alimentar o nosso narcisismo, como o Tony Reinke bem faz o uso mesmo dessa palavra, né? E o Tony Reinke usa, inclusive, o termo narcisismo digital, um foco constante em direção dos nossos próprios reflexos. A gente usa o celular esperando ver nós mesmos, esperando refletir ou espelhar a nossa própria imagem ali. Só que de uma forma curiosa, e já bastante conhecida, quanto mais a gente olha para nós mesmos, procurando em nós o nosso sentido, o nosso propósito, a nossa identidade, menos a gente consegue. A gente não se encontra em nós mesmos. E quanto mais a gente busca nos encontrar em nós mesmos, mais a gente se perde. Porque nós não fomos criados para encontrar sentido e propósito em nós mesmos. Nós não fomos criados para encontrar sentido e propósito em nós mesmos. Por isso essa busca, essa jornada introspectiva na busca do eu e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tantas vezes leva a gente a ficar mais perdido do que se encontrar verdadeiramente. Porque nós não fomos criados para achar propósito dentro de nós mesmos. Isso pode ser, e aí o Tony Reinke ilustra isso de uma forma que para mim é extremamente clara. Quando você vê, vou pegar o exemplo de um adolescente que de uma hora para outra resolve que ele quer ser ele mesmo. Então ele começa a se comportar de uma forma totalmente diferente da sua família. Então ele resolve que ele vai pintar o cabelo, a unha, tudo de preto, que ele vai só usar roupa preta, tudo preto, batom preto, e parece que quando você olha para esse adolescente em contraste com a sua família, parece que realmente ele ou ela, né, são assim os diferentões. Mas na verdade, esse movimento todo, essa mudança toda é uma busca desesperada para eles se encaixarem num outro grupo.
para eles se encaixarem num grupo, é um outro grupo, mas toda essa mudança reflete o desejo de pertencer a um outro grupo, uma outra subcultura gótica, sei lá, no qual ele agora acredita que ele se encaixa. E aí o Tony Hayek começa uma discussão antropológica que eu achei muito interessante, dizendo que a nossa busca por individualidade, ela sempre é uma busca por conformidade. Eu achei isso muito profundo. A nossa busca por individualidade sempre é uma busca por conformidade. A gente quer se encaixar. Mesmo esse desejo de ser totalmente livre, de ser o diferentão, ele é alimentado por um desejo de pertencer a uma subcultura que busca exatamente isso. Ninguém quer ser verdadeiramente, genuinamente diferentão. Ninguém quer ser totalmente diferente. Mesmo quando você busca a liberdade acima de tudo, etc, etc, como eu disse, você está buscando se conformar a um grupo que pensa como você. Então não se engane. A sua individualidade, na verdade, ela está sempre buscando a validação de um grupo, o que já contradiz o termo, e é por isso que eu achei essa discussão tão interessante. Então, no fundo, bem no fundo, o que a gente quer para encontrar identidade é nos encaixar em algum grupo. E aí talvez você esteja pensando aí se com a conexão você perdeu alguma coisa, com essa oscilação de conexão você perdeu alguma coisa, porque talvez você esteja assim, tá, mas ok, o que tudo isso tem a ver com o assunto? Bom, continua comigo. Nessa busca por identidade, a ideia é que a gente quer se tornar parecido com aquilo que a gente admira. Nessa busca por identidade, por conformidade, a gente quer se tornar parecido com aquilo que a gente admira. E a gente encontra a nossa identidade, então, em partes de pessoas ou de ideais que nós admiramos. E isso, de novo, não é novidade para os estudiosos antropólogos. E na verdade, não é que... Desculpa, eu falei errado. Isso não é uma novidade, isso que eu tô falando, dessa necessidade de encontrar sua identidade naquilo que você admira, não é uma novidade da antropologia. Isso não é uma novidade da antropologia, isso é bíblico. A Bíblia diz isso. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para nos tornar parecidos com aquilo que nós admiramos, com aquilo ou com aquele com quem nós admiramos ou adoramos. Nós somos assim. A grande questão que faz toda a bagunça é que com o pecado nós nos tornamos incapazes de cumprir esse propósito na sua totalidade ou na sua plenitude. Ou seja, nós somos incapazes de adorar a Deus como convém, de refletir a sua imagem, e por isso ele teve um plano. Ele teve o plano de enviar Jesus para que por meio dele nós pudéssemos nos reconciliar com Deus e viver esse propósito de espelhar a sua imagem e seu caráter. Pequenas esculturas. Nós somos pequenas esculturas que remetem ou que devem remeter ao Deus cuja imagem nós devemos espalhar e espelhar. Espalhar e espelhar, exatamente. Esse era o plano. Hoje, a gente pode afirmar que nós fomos criados para adorar, mas a gente só pode ir em duas direções diferentes. Ou nós adoramos o Criador, ou nós adoramos o que é criado. Ou nós adoramos o Criador, ou nós adoramos as criaturas. E aquilo que não é o Criador, que nós adoramos, se torna um ídolo para nós. Idolatria. Tecno-idolatria, como o Tony Hayek fala, você pode até fazer da tecnologia um ídolo, mas não tem outra opção. Ou você adora o Criador, ou você adora a criatura. Ídolo, então, vai ser qualquer coisa que tome o lugar do Criador na sua e na minha vida. Qualquer coisa que não seja Deus, que você escolhe adorar, que você escolhe admirar a tal ponto que você deseja se conformar àquela imagem, que você deseja se tornar como aquilo, é idolatria. Adorar qualquer coisa que não seja Deus implica viver, então, fundamentalmente, numa confusão de identidade. Porque não foi para isso que você foi criado. É profunda essa discussão, eu gostei bastante dela. O objeto da nossa adoração é também objeto, então, da nossa imitação. Nós nos tornamos aquilo que nós curtimos, aquilo que nós adoramos. E, de novo, isso não é uma novidade que as redes sociais trouxeram. Deus projetou esse padrão inseparável. Aquilo que você adora, que você admira, que você consome com avidez, que você não para de ler, que você segue, que você se engaja com mais veemência, com que você mais interage. É aquilo que você deseja se tornar. Quer você reflita sobre isso deliberadamente ou não. Por isso é tão importante a autocrítica, porque aquilo que você consome, não tem segredo, é aquilo que você vai se tornar. O que você adora molda aquilo que vai
aquilo que você vai ser futuramente. Isso é antropologia básica e a Bíblia já sabia. A Bíblia já sabia. E aqui eu quero migrar para um ponto interessante do livro, a partir de uma citação de Kate Couric, para a revista Time em 2015. Olha só o que ela fala. Acho que nós gastamos muito tempo nos dias de hoje procurando por validação externa, com nossos Instagrams cuidadosamente construídos, postagens inteligentes, fotos perfeitas, contabilizando nossas curtidas, os favoritos, seguidores e amigos. Tudo isso é fácil para que a gente consiga evitar as seguintes perguntas. Quem sou eu? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu sou o tipo de pessoa que eu quero ser? O barulho da tecnologia tem silenciado esse tipo de pergunta. E isso tem resultado em pessoas perdidas, que não sabem quem são, que não sabem para que são, por que são, para que existem e o que estão fazendo aqui. Então, partindo da premissa de que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos ou aquilo que nós curtimos dentro ou fora das redes sociais, vamos voltar um pouquinho e entender um conceito básico da vida cristã no que diz respeito à identidade. Nós somos criados por Deus à sua imagem. Nós somos criados por Deus conforme a imagem de Deus, com o propósito de espelhá-la. E aí quem vai explicar lindamente esse conceito que o Tony Heinck cita no livro é o John Piper. Ele explica o conceito de ser portador da imagem de Deus da seguinte forma. As imagens são feitas para retratar coisas. Deus criou pequenas imagens de si mesmo, para que elas pudessem falar, sentir e agir de tal forma que revele a maneira como Deus é. Então as pessoas olhariam umas para as outras, para essas pequenas esculturas, criaturas feitas à sua imagem, e pensariam, bom, se esse é um retrato, se esse é só uma escultura, imagina como Deus é. Nós somos criados para apontar para Deus. Só que a gente sabe, como eu disse no começo, que o pecado veio, destruiu tudo. Aí veio Jesus e por meio de Jesus, hoje a gente consegue retomar esse propósito original. Mas o que é importante a gente deixar claro aqui? Nós não somos um fim em si mesmo. Ele é o fim, nós somos o meio. Ele é o fim, nós somos o meio. Então, o que isso traz para mim também de implicação bem forte que o Tony Heinck traz no livro? Se você é um cristão, filho de Deus, criado à imagem de Deus, para espelhar os atributos de Deus que são espelháveis e refletir a sua imagem e apontar para Cristo, se você é um cristão e você acha que a vida cristã é uma vida tediosa, se você não está nem aí para nada, que tipo de representação você tem sido? Que tipo de representação você, como filho de Deus, criado à imagem de Deus, também não deixa de ter essa imagem quando você está nas redes sociais e com frequência a gente esquece disso? O que você tem feito lá dentro para cumprir essa missão, esse propósito para o qual você foi criado? Que tipo de representação a gente tem sido? A gente tem buscado se tornar mais parecido com o quê? Porque é aquilo que a gente consome que vai nos modelar nesse sentido. Ser feito à imagem de Deus significa que a gente existe por dois motivos. Para sermos satisfeitos nele e para mostrar ao mundo que é profundamente suficiente, precioso e satisfatório a vida com Deus. A nossa identidade está nele. Então a gente tem que nos tornar mais parecido com ele, porque ele é tudo que a gente mais poderia desejar. Mas se as pessoas nos veem entediadas com Deus, vivendo uma vida que não faz diferença nenhuma, buscando satisfação em qualquer outra coisa, qualquer distração ou entretenimento, se tornando muito mais parecidas interna e externamente com celebridades dessa terra do que buscando estar com Ele, aí eles não vão ver a imagem de Deus refletida em nós. E aí o nosso propósito apaga, porque a gente começa a ser parecido com outras coisas, não aquela que nós fomos planejados para espelhar. E aí talvez você esteja pensando de novo, ok, mas assim, e o telefone nessa história? Telefone é ótimo, né? A gente quase não chama mais celular de telefone, mas enfim. Mas olha só, a relação é completa. Lembra lá do começo? Não é só o telefone que faz isso. Não é só o celular que faz com que a gente se torne mais, que a nossa busca por conformidade, por identidades, isso sempre existiu. Só que os nossos celulares, as redes sociais, etc., elas são um veículo para isso.
E a gente precisa ter essa consciência. Com muita frequência, quando a gente está com os nossos celulares, a gente não usa esses aparelhos pensando que ali, no uso das redes sociais, no que você acessa, etc., você também tem o mesmo chamado e o mesmo propósito. Você é chamado para refletir a imagem de Deus. Em vez disso, a gente simplesmente vai com a maré. A gente segue o fluxo, a gente vai usando como todo mundo usa, a gente vai baixando o que todo mundo baixa, seguindo o que todo mundo segue, curtindo o que todo mundo curte, brigando pelos motivos que todo mundo briga, postando como todo mundo posta, curtindo o que todo mundo curte. A gente não pode se enganar. A gente vai entrando exatamente nessa vibe, entre aspas, de ser como todo mundo é. Então pera, então quer dizer que não pode usar? Então pode, você pode usar. Você pode seguir gente interessante, não é para seguir só gente gospel, não é só para ler conteúdo cristão. De novo, aquela coisa de a gente parar e pensar que a gente não precisa ficar sempre separando as coisas em dois bloquinhos, o que é sagrado e o que é profano, sagrado e profano. Então agora é só versículo, eu não posso mais me interessar por nada, eu não posso mais nem gostar daquele negócio lá de coloração que a Nana falou, que inverno brilhante e tal. Pode, não tem problema, pode, mas para de fazer isso sem pensar em autocrítica. Por que você faz o que você faz? Por que você busca o que você busca? Por que você curte o que curte, segue o que segue? Tenha em mente que o seu objetivo final, uma vez salvo por Cristo Jesus, é refletir a imagem de Deus, dentro ou fora das telas. Refletir a imagem de Deus, dentro ou fora das telas. E isso impacta diretamente aquilo que você produz nas redes sociais e aquilo que você consome. Seu objetivo final, seu objetivo maior é se tornar mais parecido com Cristo. Então você tem que olhar para suas interações nas redes sociais e pensar como aquilo que eu curto está me alinhando nessa direção. Como aquilo que eu curto, sigo, interajo, como que isso está me alinhando nessa direção do meu propósito maior, de refletir a imagem do meu Criador. Se não está, a gente tem que rever. Se não está, a gente tem que rever, porque a gente não pode se enganar, a gente se torna aquilo que você curte. Então é isso. Para algumas pessoas, isso pode significar sair das redes sociais por algum tempo. Acho que a gente não pode ter medo de tomar passos dessa natureza, se for esse o caso. A gente não pode se enganar. Idolatria digital, desejo da carne, desejo dos olhos ou soberba da vida. As três são amplamente presentes ao alcance dos nossos dedos. Qualquer tentação em uma dessas três áreas, a influência digital traz isso de uma forma muito presente para nós. Então a gente tem que fazer uso consciente dos nossos aparelhos celulares e a gente está estar também em contínuo crescimento e aprendizado da palavra. Porque é ela que nos instrui, como a gente viu no exemplo de Jesus, é ela que nos instrui a driblar ou a fugir das armadilhas do inimigo dentro e fora da internet. Hoje o assunto, então, ele é um pouquinho menos específico das redes, porque isso vale para a sua vida dentro e fora, né, das telas. Por mais que no começo, quando você fala, a gente se torna parecido com aquilo que a gente curte, parece que a gente vai direto para o Facebook, inclusive, né? Mas não, é para a vida. Nós buscamos em qualquer tempo, em qualquer era ou disponibilidade tecnológica, a gente busca algo que a gente possa adorar. Nós somos criados para isso. Só Deus nos dá a identidade que a gente nasceu para ter. Criaturas suas, feitas para espelhar sua glória. Qualquer outra busca fora disso, fora do propósito de espelhar, de dar glória a Deus, espelhar a sua glória, qualquer outra busca fora disso vai ser inútil, vai ser vã. Dentro ou fora da internet, a gente tem que buscar qualquer coisa que nos leve nessa direção. Curta em suas redes sociais tão somente aquilo que te leve a esse objetivo. Consuma nos seus aparelhos celulares aquilo que vai te tornar mais parecido com aquele que te criou para adorá-lo. É difícil, mas ele nos concede graça e capacidade para isso. Então que ele nos ajude e não se engane. Não se engane, talvez essa seja a mensagem essencial desse dia. Os celulares não nos trouxeram tentações inovadoras que pegaram Deus de surpresa. Os celulares nos trazem, através das suas facilidades, aplicativos, redes sociais disponíveis, tentações que se relacionam aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida, da mesma forma como Cristo foi tentado. Da mesma forma como Cristo foi tentado e não pecou, porque ele tinha a palavra de Deus muito presente na sua mente e coração.
Podia colocar a culpa que era espelhado, né? Mas ela não é espelhado de baixo pra cima. Podia falar, né? Mente e coração. Agora tá certo. Mente e coração. Enfim. Ele tinha a palavra de Deus guardada. Então você já sabe o antídoto. E lembre-se também de 1 Coríntios 10:13, que eu já citei aqui. Não nos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permite que a gente seja tentado além do que a gente possa suportar. E Ele manda o escape, o livramento, que muitas vezes é você se retirar das redes sociais por algum tempo, tantas outras vezes é a palavra de Deus guardada no seu coração vindo à tona. Então isso também me faz um link com a semana passada. Não perca o letramento da suficiente e inerrante palavra de Deus. Amém? Que Ele nos ajude nesse sentido, então, e nos dê sabedoria para lidar e para reconhecer as redes sociais com esse potencial. Mas também a sabedoria de entender que isso também não foge do controle de Deus e que isso já estava aqui. Que isso já estava aqui. Que Ele nos dê, então, essa sabedoria. Amém? Semana que vem, capítulo 8, para quem está lendo e acompanhando. O capítulo 8 é o seguinte, o título. Nós nos sentimos confortáveis com os nossos vícios secretos. Nós nos sentimos confortáveis com os nossos vícios secretos. Tudo acontece só entre a tela e eu. Então eu posso fazer o que eu quiser. Mais ou menos nessa linha que nós vamos, mais um perigo, né? Alguém me perguntou do livro. O livro que a gente tem estudado nessa série toda é o livro 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, do Tony Reinke, editora Concílio, tá bom? Esse aqui a gente tem visto a cada semana 1 ou 2 capítulos. Hoje a gente viu um, semana que vem nós vamos ver um também, que é o capítulo 8. A gente se sente confortável com os nossos vícios secretos. Muito bem, acho que é isso aí. Falando em livro, gostaria de falar mais uma coisa. Como vocês sabem, na semana passada, o e-book O Quarto que Fedia foi lançado e ele continua à venda. Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz com o rápido retorno que vocês já trouxeram. O livro realmente é um livro curtinho e eu fiquei muito feliz pelas boas experiências e recomendações de quem já leu e tem comentado e me trazido o feedback de formas diferentes. Então, muito obrigada por isso, agradeço mesmo de coração. E falando em e-book, gente, eu quero divulgar um outro. Tem um e-book novo no pedaço e ele não é meu. Ele não é meu, não. É da Ellen Kreter, que provavelmente está aqui. E a Ellen Kreter lançou ontem o seu primeiro e-book, Nome sobre Todo Nome, devocionais baseadas nos nomes de Jesus. Curiosamente ou providencialmente alinhado com aquilo que a gente tem visto nas séries de texto, né, que tem acontecido aí, mas os focos nos nomes de Jesus. Então, realmente um recurso valioso para você falar sobre os nomes de Jesus para todas as idades. É um livro bem legal, dá uma olhada no material. Ellen Kreter foi tão chique que ela fez até a mostra para quem quiser pedir antes de comprar o material todo, consegue ter acesso a um pedacinho para entender a dinâmica dele. Enfim, eu li a mostra, ontem teve a live de lançamento, mas eu estava numa outra live, mas hoje eu já vou adquirir o meu. Não deixe de conferir Ellen Kreter, Nome sobre Todo Nome, tá bom? Beijos pra vocês, até semana que vem, quando a gente vai estudar capítulo 8, como já disse, tá bom? Beijo pra todo mundo, gente, até mais. Tchau, tchau.